Olá, tudo bem? Uma nova história para nós pensarmos um pouco. A história de hoje é sobre Júlia. Júlia é filha de um casal que se preocupava muito com a aparência e principalmente com o poder. O pai tinha uma pequena empresa de prestação de serviço na cidade, então ele conhecia várias pessoas e dessa forma ele tinha uma preocupação que a filha casasse com um homem que tivesse muito mais do que ele tinha. Mas Júlia não tinha esse olhar. E a mãe também era outra pessoa preocupadíssima com as aparências. Ela queria que a filha estudasse nas melhores escolas particulares, que convivesse com as pessoas ricas e que tivesse os melhores vestidos e tivessem a melhor aparência nas grandes festas que a cidade oferecia aos jovens naquela época. Dessa forma, a Júlia acaba conhecendo Wagner, um rapaz simples, filho de um militar que era da banda do exército, e assim a família tentava fazer com que Wagner também se destacasse na vida profissional. E ele estudava, mas ele trabalhava. Mas tinha um detalhe: Wagner era negro. Júlia se apaixona perdidamente por ele, por sua simplicidade, por ele ter objetivos na vida, por ele desejar coisas diferentes. A família de Wagner era uma família extremamente unida, totalmente diferente da de Júlia. Porque nas conversas de família, a preocupação da mãe era os cristais, era o tipo de sobremesa que seria servido, as boas maneiras na mesa. E aquilo era um universo que Júlia conhecia desde pequena, que era uma obrigação. Nunca na sua casa havia uma certa liberdade. Já na casa de Wagner era só alegria. A família comia, conversavam, riam, brincavam, discutiam coisas que na casa de Júlia não tinha. E ela percebeu que aquela casa era cheia de amor. A mãe de Wagner era professora, mas ela não dava aula. Ela fazia todas as suas atividades em casa, ela ensinava algumas crianças como aulas particulares. E o pai de Wagner, ele tocava na banda do exército e ele era apaixonado por música. Então havia vários instrumentos. E olha que interessante, a casa era cheia de instrumentos musicais e todos os irmãos de Wagner sabiam tocar. Quando Júlia falou para o pai do Wagner, foi como se o mundo desabasse em sua cabeça. O pai e a mãe proibiu. Disse: aquele povo é pobre. Aquele povo não tem condição de oferecer a você o que você merece. E aí a vida de Júlia despencou. As irmãs começaram a debochar de Júlia, porque ela havia escolhido um cara, como diziam, pé rapado. Ele não tinha onde cair morto. Como que ele iria dar grandes vestidos para ela? Onde ele iria encontrar dinheiro para pagar o salão de beleza? E as grandes festas? Então, a mãe, juntamente com as irmãs, se juntaram contra Júlia, porque acharam absurdo ela querer namorar um cara negro e pobre. Essa era a concepção que a família tinha. Mas ao contrário, Wagner estava no primeiro ano de contabilidade. Ele tinha planos para o futuro. Ele tinha sonhos para a sua vida pessoal e profissional. E era essa vida que Júlia queria fazer parte. Só que na visão dos pais, eles acreditavam que Wagner não tinha nenhum projeto para a filha deles. E com o passar dos dias, a vida de Júlia não ficou muito fácil, porque a mãe começou a colocar as irmãs para controlar as idas e vindas de Júlia da casa. E com isso, dificultaram bastante os encontros de Júlia e Wagner. Mas os dois faziam planos. Assim que deu, Wagner fez uma proposta para Júlia. Ele teria que transferir a faculdade porque a banda do exército havia dado uma promoção para o seu pai. E assim eles iriam para o Rio de Janeiro. Lá ele teria uma grande oportunidade na Universidade Fluminense. Júlia não perdeu nem um momento. Ela fugiu com Wagner. E lá ela foi muito bem acolhida pelos pais. A família de Júlia ficou revoltadíssima. Eles falaram que nunca mais queriam vê-la. A mãe simplesmente virou a face, falava para as irmãs que ela não tinha mais uma filha, que a filha havia morrido. O pai, idem, ele dizia que a filha Júlia não existia mais na sua casa e nem no seu coração.
Júlia ficou muito triste, mas foi muito bem acolhida pela família de Wagner. Com o passar dos anos, ela e Wagner conseguiram construir uma empresa. Era um escritório de contabilidade. Júlia se formou. Ela também foi para a contabilidade juntamente com seu futuro marido, Wagner. Dessa forma, eles construíram um patrimônio, conseguiram se erguer. E Wagner era extremamente dedicado. Júlia conseguiu, com os anos, ter contato com as irmãs. Mas a mãe e o pai eram extremamente resistentes. E ela queria apresentar seus filhos. Ela tinha 3 filhos homens. E o sonho dela era ter uma filha mulher. Mas, infelizmente, no último filho, ela teve que interromper as suas futuras gestações. E aí ela ficou apenas com os 3 meninos. E ela queria muito apresentar para os pais. Mas eles não se permitiam. Até que, passado alguns anos, quando o filho de Júlia estava com seus 16 anos, o pai ligou para Júlia, dizendo que ele queria vê-lo. Ele estava morrendo. E aí, Júlia foi com Wagner, juntamente com os 3 filhos, visitar o avô, que eles não tinham contato. Eram crianças lindas, os filhos de Júlia e Wagner. E os seus pais a receberam. Infelizmente, o pai pediu perdão, porque ele viu que Júlia era feliz. Ele pediu perdão por Júlia não ter participado da sua vida. E olha o detalhe. O pai, que tanto achava que o dinheiro era tão importante que o futuro dela estaria perdido, ao contrário, percebeu que ela estava muito melhor que eles. As irmãs estavam todas na casa dele, nenhuma tinha tido um casamento satisfatório, casamentos fracassados. E o de Júlia era cheio de amor e cheio de sucesso. Essa é a nossa história de hoje.